Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E hoje em especial estamos comemorando um dia maravilhoso, não podemos deixar de celebrar o Dia dos Pais. Queremos, em nome do nosso pastor presidente, mandar aí um abraço a todos os pais que estão neste dia comemorando o seu dia, que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e logo após a nossa escola bíblica estaremos fazendo uma oração por todos os pais, por todos os lares, e neste dia a família está reunida, dia de domingo a família está reunida, não só para adorar a Deus, mas também para celebrar a figura do pai, esta figura que Deus estabeleceu quando criou a família que é uma instituição divina. Queremos enviar uma saudação aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que todos os domingos pela manhã estão aqui ligadinhos conosco. Queremos enviar uma saudação e um abraço aí em nome do nosso pastor. Abre o abraço aí, abre os braços, melhor dizendo, e receba aqui, ó. Eita, aquele abraço gostoso do pastor Ailton, da irmã Judite. Deus continue abençoando a todos os nossos irmãos da terceira idade, aos pastores jubilados também, que temos informação que sempre estão ligadinhos aqui conosco, todos os domingos pela manhã, quando não estão na escola dominical física, estão aqui ligadinhos aqui na Rede Brasil. Deus continue abençoando a todos os irmãos em nome de Jesus. Queremos enviar uma saudação a você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando através das redes sociais. Aproveite este momento, pegue este link aí, envie para o grupo de WhatsApp de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã. Hoje nós estudaremos uma lição maravilhosa e com certeza você não pode perder a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar neste momento, pedir ao Senhor a sua bênção toda especial. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui nesta manhã, para juntos aprendermos a tua palavra e te adorarmos na beleza de tua santidade. Queremos pedir uma bênção, Senhor, em favor de todas as famílias que estão sendo alcançadas, Senhor, neste momento. Hoje, Senhor, estamos celebrando o Dia dos Pais, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada pai, Senhor, que está nos acompanhando neste momento, Senhor. Abençoe nesse instante também o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continue ajudando o teu filho, dando graça, força, vigor. Ajuda o evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao nosso Deus com os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de louvar ao Senhor. Se você não estiver com a harpa cristã aí do seu lado, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto em tela para que você possa nos acompanhar e adorar ao Senhor, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele irá aqui conduzir aqui o louvor congregacional e louve ao Senhor nesta manhã, porque ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, estamos aqui alegres e animados para louvar ao Senhor nessa escola bíblica dominical. Queremos agradecer ao nosso bondoso Deus, também fazer uma menção de agradecimento ao escalado desta manhã e ao nosso querido pastor presidente. Vamos louvar com muita alegria, muito prazer na alma. Hino de número 77, guarda o contato. Aleluia! Este é o segredo do cristão. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas?
neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Hino de número 467, meus amados, sobre as ondas do mar. Aleluia. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Cante assim: solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título O Livro de Esther. O texto áureo está em Esther, capítulo 4, versículo 14, que diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino? A verdade prática nos diz que a perfeita vontade de Deus é nos guiar nos caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título a organização do livro. O segundo tópico, contexto histórico. E o terceiro tópico, propósito e mensagem. A leitura bíblica em classe está no livro de Esther, no capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Vamos agora, neste momento, proceder com a leitura bíblica. Se você não tem a revista ou não está com o texto, com a Bíblia aí em suas mãos, não tem problema.
Nós estaremos colocando o texto em tela para que você nos acompanhe neste momento. Vamos ver lá, leitura bíblica em classe, Ester capítulo 1, versículos 1 ao 9, que nos diz o seguinte: E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecer pela leitura da sua palavra e pedir ao Senhor que esteja direcionando o seu filho que irá ministrar a sua palavra nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela leitura de tua palavra, que foi lida nesta manhã, e pela lição que será ministrada, ó Deus. Usa o teu filho, Senhor, como tu sempre tens usado, para a glória e louvor do teu nome. Fala conosco nesta manhã, nos ensina as verdades espirituais que querem nos ensinar. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar o Senhor agora com os nossos dízimos e ofertas. Vamos convidar o auxiliar e professor Jonas Santana, que irá proceder aqui com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Queremos dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical para participar desse culto. E chegamos no momento que é um momento especial também do culto. É o momento do ofertório. É o momento onde nós adoramos a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E falando de agradecimento, falando de alegria, em dizimar, em pagar um voto, se assim for a sua vontade, tem um texto bíblico que faz referência justamente a isso, essa alegria, essa satisfação, e também faz menção à alegria de Deus. No segundo livro de Coríntios, capítulo 9, e o versículo número 7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Querido irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer esse trabalho, faça com amor, faça com coração voluntário, faça com dedicação, faça como sendo um ato de adoração a Deus. E meu amado irmão em Cristo Jesus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país
e que quer contribuir em outro estado, em cidades distantes, pessoas que muitas vezes não têm aquela disponibilidade por causa do trabalho e até mesmo por causa de algumas doenças de vir ao templo, mas querem adorar a Deus também, assim com seus dízimos, suas ofertas e pagando seus votos. Então a igreja vem disponibilizando alguns canais, e o primeiro canal que vai aparecer, esse aí está na sua tela, são as contas da igreja, Caixa, Bradesco e Banco do Brasil. Você está vendo ao lado o QR Code e logo abaixo tem a chave do Pix, que é o CNPJ da igreja, e a chave do Pix é essa, 10 632 404 1000 ao contrário, dígito de número 51. Todo depósito deve ser feito à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Se você pode fazer, faça com coração voluntário, faça como sendo um ato de adoração ao Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento? Quero convidá-lo para nós realizarmos uma oração. Vamos agradecer a Deus pelo pão que Ele coloca em nossas mesas, pelo emprego que nós temos. Vamos também orar nesse momento por aquelas pessoas que estão desempregadas, estão passando por necessidades. Vamos orar ao Senhor nesse momento, onde você estiver. Nos acompanhe nessa oração. Cristo amado, Deus da glória, Senhor maravilhoso, Rei eterno, Tu que és grande, Tu que és poderoso, Tu que és eterno, recebe a nossa adoração através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, do pagamento dos nossos votos. Abençoa cada filho Teu nesse momento que está fazendo esse trabalho. Usa de misericórdia também com aquele que está desempregado, que nesse momento está ajoelhado ou de cabeça baixa, clamando e pedindo uma porta de trabalho. Vai aí onde Teu servo se encontra, abre as portas, manda o necessário, faz milagre, Senhor. Nós queremos Te agradecer por tudo e cremos que Tu podes fazer tudo e todas as coisas. Recebe o nosso agradecimento no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você permanece conosco aqui na Rede Brasil e vamos ouvir agora mais um hino. O pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar o Senhor com mais um hino, e você fica conosco, adorando a Deus, louvando ao Senhor Jesus. Deus com certeza tem uma palavra para o teu coração, e a presença do Santo Espírito de Deus que está aqui, também está aí na tua casa. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Hino de número 526. Vamos dizer que Ele é grande, grandioso és Tu. Aleluia. Como nosso Deus é grande. Aleluia. Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Cante assim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso
florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar com fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Queridos irmãos e amigos, agora é um momento especial, momento da explanação da palavra do Senhor e da exposição de nossa lição, a lição hoje, que estará iniciando o estudo do livro de Esther, a partir agora da lição 6 até a lição 13, estaremos estudando o livro de Esther. Da lição 2 a 5, estudamos o livro de Ruth. A lição 1 do trimestre foi uma lição voltada para introduzir todo o trimestre. A lição 2, para introduzir o livro de Ruth. Da lição 2 a 5, estudamos o livro de Ruth. E agora, da lição 6 à lição 13, estaremos estudando ou estudaremos o livro de Esther. E essa lição é uma lição introdutória a todo o livro que nós vamos estudar a partir de agora, ainda neste trimestre. Então é importante que você, professor, pegue agora o seu caderno de anotações, sua revista de escola, sua Bíblia, esteja atento a cada informação que será exposta aqui, a cada comentário que será apresentado aqui. Anote aí no seu caderno de anotações que a superintendência sempre traz algo a mais daquilo que está na revista da escola. Sempre preocupado com o seu crescimento, com sua educação e com a sua edificação. E tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton, o auxiliar e professor Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical para aprender mais uma lição. Como é bom ler a palavra de Deus, como é bom ouvir a palavra do Senhor e, claro, Deus irá falar aos nossos corações, como já vem falando através dos hinos e até mesmo da leitura bíblica que já foi lida nesse momento.
E nós temos a responsabilidade hoje de lidarmos, né? E ao mesmo tempo trazer a lição de número 6, que tem por título o livro de Esté, que vai aparecer agora aí na sua tela. O livro de Esté. E o nosso textuário diz o seguinte: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino. Esté capítulo 4, versículo 14, vamos para a nossa verdade prática. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento dos seus eternos propósitos. Querido irmão, em Cristo Jesus, vamos fazer o seguinte, como sempre fazemos aqui no comentário das lições. Vamos começar pelo título, analisando o título, e em seguida nós iremos para o comentário propriamente dito da lição. Você, querido aluno que está em casa, se você tiver a sua lição em mãos, abra a sua lição, vamos estudar a lição juntos hoje. Ah, professor, estou sem lição, mas pegue a Bíblia, nós vamos usar muito o texto bíblico hoje. Sobre o título dessa lição, o livro de Esté, como já foi adiantado aqui pelo pastor Nadi Jackson Saraiva, a partir desse momento, no trimestre que nós estamos estudando, vamos começar a estudar o livro de Esté. Se você está com a sua lição em mãos, da lição de número 1 até a lição de número 5, nós estudamos o livro de Ruth. Mas da lição de número 6 até a lição de número 13, nós iremos estudar o livro de Esté. Hoje, essa lição é uma lição de caráter introdutória. É uma lição muito geral. Veja que nós não iremos tratar de situações tão específicas. Mas por quê? A lição de número 7, para você ter uma ideia, irá falar sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. A lição número 8 vai falar sobre a resistência de Mardoqueu. A lição número 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Observe que para cada lição tem um tema específico do livro de Esté. Por isso que a lição número hoje, a lição de número 6, essa lição de hoje, não estranhe, essa é uma lição de caráter bem introdutório. E sobre o livro de Esté, vale mencionar uma coisa, é um livro que o livro de Esté não aparece a palavra, né? Deus. Você pode ler todo o livro de Esté, que são 9 capítulos, você não vai encontrar a palavra Deus, você não vai encontrar a palavra Senhor, mas ela existe. Ela existe. Existe em que momento? No texto em hebraico, quando se olha o texto em hebraico, a palavra Yahvé, ela não está, como nós costumamos ver, né, na horizontal, ela está lá na vertical. Por 4 vezes aparece a palavra Deus no texto em hebraico, que a gente chama de acróstico, né? A forma como ela é apresentada, letrinha abaixo de letrinha, né? Letrinha abaixo de letrinha, está lá as 4 referências. Então, de uma maneira, entre aspas, podemos dizer assim, oculta, mas a palavra Deus está no livro de Esté, quando se analisa pelo texto em hebraico, língua essa que serviu de suporte para escrever justamente o livro de Esté. Vamos lá para o comentário da nossa lição, para nós estudarmos, vamos ver a organização do livro. Vamos para o tópico 1, logo da nossa lição. O tópico 1 e o item 1 vai aparecer agora na sua tela. Nos acompanhe. A categorização de Esté, ou seja, do livro de Esté. Da mesma forma que Ruth, Esté pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. E nesta seção, também ao lado de Ruth, integra os Megilot, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e de Esté também são semelhantes na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos.
Por sua reconhecida canonicidade, Esté compõe um conjunto da revelação divina, escrita, perfeita e completa, segundo o livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Vamos comentar sobre isso aqui? Tem alguns termos que para alguns já são conhecidos. Bíblia hebraica, foi destacado aqui no texto, a gente pode destacar no texto a expressão Bíblia hebraica, Bíblia cristã, terceira seção da Bíblia hebraica, Megilotes, está tudo aqui no que você leu conosco. Vamos explicar isso, tentar explicar de uma maneira didática e bem fácil. A Bíblia hebraica, ela que contém o Antigo Testamento, as mesmas informações que estão lá na Bíblia hebraica, em termos de conteúdo, de livros, estão também na Bíblia cristã. Eu me refiro ao Antigo Testamento. Mas o que é que acontece? A forma de organização e distribuição dos livros na Bíblia hebraica é diferente da nossa. A nossa organização, veja que o conteúdo é o mesmo, mas a nossa organização, ela é uma organização de caráter mais ocidental. Já a Bíblia hebraica tem outro tipo de organização. Veja que o Antigo Testamento, ele é dividido na Bíblia hebraica em 3 seções. E é justamente na terceira seção onde está localizado o livro de Ruth e também está localizado o livro de Esté. Essa informação é bem importante. Para você perceber como as distribuições são diferentes, enquanto na nossa Bíblia, em língua portuguesa, nós temos primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, lá só existe Reis, mas é o mesmo conteúdo, sem a divisão. Nós temos primeiro livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, mas na Bíblia hebraica nós temos somente um único livro chamado Crônicas, mas o conteúdo também é o mesmo. Então, na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã, o livro de Esté, ele aparece. Então, é um livro que nós podemos já adiantar, ele é canônico. Aí você que está do outro lado está perguntando, mas o que é canonicidade? Ou seja, é um livro, para você nos entender, é um livro inspirado, é um livro que é completo. Eu vou usar o termo que o autor utiliza, o livro é de inspiração divina, o livro ele é completo e o livro ele é perfeito. Essa é a parte bíblica, ou seja, são as características da palavra de Deus, que o livro de Esté faz parte também. Mas existe também o outro lado, ou seja, o lado humano. A Bíblia é tanto um livro divino, divino pelo fato de ter sido inspirado por Deus, divino pelo fato de ser inerrante, não conter erros, e divino também por ser infalível, porque em tudo que ela fala, ela cumpre, aquilo acontece. Mas o lado humano é justamente que o livro também reflete algo, ou seja, reflete a cultura da época, reflete também a geografia da época, foi escrito dentro de um tempo bem específico. Então, o reflexo na linguagem, na forma de escrita, é natural parecer que é de uma época bem diferente justamente da nossa. E falando sobre esse assunto, nós já podemos ir um pouquinho mais adiante na nossa lição, já que você sabe que o livro de Esté é um livro de caráter histórico, ele está posicionado entre livros históricos, que ele conta uma história, e é bom deixar claro para a gente poder fechar esse ponto, deixar esse ponto bem amarradinho. O livro de Esté não é uma fantasia, não é uma lenda que foi contada. O autor, quando você lê o próprio livro, tem a preocupação de mostrar que todos os eventos que se deram ali, são narrados no livro, são eventos que foram eventos reais que aconteceram. Vamos falar agora sobre autoria e data? Coloca aí na tela, por gentileza. Autoria e data. O autor de Esté é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda no século V a.C., por volta do ano 460.
logo após a morte de Assuero. Volta a tela aqui para a gente, vamos comentar sobre isso. Veja, querido aluno, você que está nos acompanhando, estamos trabalhando essa parte bem geral do livro de Esther. Autoria. Quem foi que escreveu o livro de Esther? Se você procurar na internet, se você procurar em várias literaturas, sempre é sugerido o nome de um autor ou outro. Mas o que nós podemos falar com certeza é o que o autor da lição está aqui trazendo no seu texto. O autor do livro de Esther, ele é desconhecido, nós não sabemos. E qual foi a data que o livro foi escrito? Possivelmente lá pelo ano 460 a.C., 460 a 470. E por que eu estou usando a palavra possivelmente? Como nós não temos os autógrafos, ou seja, o que é autógrafo? Nós não temos o texto, o primeiro texto onde o autor escreveu. Nós temos cópias das cópias das cópias. Então, se o primeiro texto estivesse em nossas mãos, através de uma análise, de um exame mais minucioso com algum produto químico, com algum produto, por exemplo, o teste do carbono 14, seria muito mais fácil dizer exatamente a data. Como nós não temos a data, fica justamente nessa possibilidade. Mas, em nenhum momento, pelo fato do livro ter um autor desconhecido, pelo fato do livro ter sido escrito depois da morte de Assuero, possivelmente, Assuero que é o imperador, aqui do Império Medo-Persa, possivelmente. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque o livro de Ruth, ele cobre um período de tempo de aproximadamente 13 anos. Vamos abrir a Bíblia conosco para você verificar isso aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a Bíblia no livro de Esther. Nos acompanhe. Esther capítulo 1 e o versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus. Vou chamar sua atenção e nós iremos grifar somente as datas. Observe bem. No 3º ano do seu reinado, ou seja, no reinado de Assuero, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e da Média e os maiorais semelhantes das províncias estavam perante ele. Você observou que o autor está localizando no 3º ano do imperador, ou seja, de Assuero, 3º ano. Abra sua Bíblia ainda conosco, no capítulo de número 2 do livro de Esther e o versículo de número 16. Observe o que é que o autor da lição começa a trabalhar, ou melhor, o autor bíblico, me desculpe, o autor bíblico, 2:16 do livro de Esther. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Observou uma coisa? Capítulo 1 é a narrativa do 3º ano de Assuero. Capítulo 2 está se falando, é a narrativa do 7º ano de Assuero. Em outras palavras, entre o capítulo 1 e entre o capítulo 2, nós temos um espaço de aproximadamente aqui 4 anos. Mas o que foi que aconteceu dentro desses 4 anos? A Bíblia não diz. Então, você vai ver que nas próximas lições, alguns conhecimentos extra, não é extra bíblico, pode trazer ou sugerir uma resposta do que aconteceu nesses 4 anos. Se ainda tem mais, nós não estamos falando em aproximadamente 13 anos, que o livro de Esther cobre uma história de 13 anos. Abra sua Bíblia ainda conosco, em Esther capítulo 3 e o versículo número 7. Olha como o texto diz. E no 1º mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, já deu para você perceber, 12º, se lançou o pur, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês justamente de Adar. Você viu? 12º ano, ou seja, 12 anos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 2, eu tenho 4 anos. Do capítulo 2 para o capítulo 3, olha, 7 anos, está se falando aqui.
do capítulo 2 e versículo número 16, e no capítulo 3 e o versículo 7, 12 anos. Então, 7 de um lado, tem um 12 do outro, 12 aqui, nós temos um espaço de aproximadamente 5 anos. Quer dizer, só nesses 3 primeiros capítulos são 12 anos de histórias que foram resumidos em 3 capítulos. Por que eu disse aproximadamente 13? Porque lá no capítulo 9 e o versículo de número 1 vai ser justamente o 13º ano. Então observe que nós chegamos a uma conclusão, que o autor do livro de Esther, ele só pôde ter escrito este livro após a morte de Assuero, porque todos os eventos já tinham justamente transcorrido. E mesmo assim ele selecionou aquilo que era mais importante para colocar no texto. Então essa seleção, nós acreditamos que é uma seleção feita sobre a orientação e a inspiração do Santo Espírito de Deus. Então essas são as informações iniciais que nós precisamos entender sobre o livro de Esther. Você viu a organização, ele é um livro de caráter histórico. Você viu também a autoria, o autor ele é desconhecido e você está vendo a data 460, que possivelmente foi depois da morte do imperador, e o livro cobre, essa informação não está na lição, mas já olhando a partir do texto bíblico, esse livro cobre um espaço de 13 anos de história. Então, as informações mais importantes foram selecionadas e colocadas aqui dentro. Indo um pouco mais adiante, aí você pergunta, o livro de Esther está localizado historicamente em qual momento dentro da cronologia bíblica? Nós iremos ver isso de maneira bem detalhada, mas deixa eu lhe adiantar. O livro de Esdras, está lembrado? Esdras e Neemias, é o pós-exílio, o pós-cativeiro. Entre o capítulo 6 e entre o capítulo 7, olha aqui, Esdras, capítulo 6, capítulo 7. Existe um espaço de tempo entre esses capítulos de 60 anos, que são divididos em 2 momentos. E é justamente no segundo momento que acontece o livro de Esther. Então, o livro de Esther está inserido nos eventos que são descritos entre o capítulo 6 e entre o capítulo 7 do livro de Esdras. Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição, para a gente ver agora o contexto histórico. Então, querido irmão, você que está nos acompanhando, observe que o livro de Esther, ele não é desconectado da literatura hebraica, ele está junto da literatura, ele está dentro do ambiente histórico, ele é pós-exílico. Por isso que eu precisei falar para você de Esdras, capítulo 6, capítulo 7, e o livro de Esther, cronologicamente, está ali dentro. Tem uma Bíblia que ajuda muito a entender isso, que é chamada Bíblia em ordem cronológica. Geralmente, quando a pessoa começa a ler essa Bíblia, acha que as coisas estão embaralhadas, mas não, elas são colocadas de ordem cronológica. Só para certificar isso que você está está ouvindo nesse momento agora a partir da gente, que o livro de Esther está naquele evento ali no meio do capítulo 6 e capítulo número 7. Vamos ver o contexto histórico? Vai aparecer na sua tela agora aí. Contexto histórico. O povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu em 722 a.C. Houve a queda do reino do norte sobre os assírios, segundo o livro de Reis, capítulo 16 e o capítulo 17 e o versículo de número 6. Deixa eu só chamar a sua atenção para facilitar uma coisa. Volta a tela aqui para a gente. Nesse tópico, é um tópico de caráter bem histórico. E nós temos o tópico 3, que fala do propósito do livro e a mensagem do livro. Veja que nós podemos dividir a lição de número 6, essa que nós estamos estudando, da seguinte maneira, em 2 grandes sessões. A primeira sessão pode ser entendido assim. Tópico 1 e tópico 2 é a parte de caráter histórica, explicativa, informativa. Mas a segunda sessão, que está lá no tópico 3 da lição, mostra aquela parte
prática, aquela parte espiritual, as lições que nós podemos tirar justamente daí. Então, didaticamente, vamos tentar se posicionar dessa maneira. Vamos voltar lá para o tópico 2 da nossa lição, precisava fazer essa ressalva. Tópico 2 diz assim: por mais de 100 anos depois, Judá, o reino do sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas. Anos 605, anos 597, ano 586. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Volta a tela aqui para a gente e vamos fazer um comentário sobre isso aqui. Para facilitar mais, você que está nos acompanhando, nós temos muitas informações históricas. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de Jeremias, capítulo de número 25, e o versículo de número 12. Capítulo 25 e o versículo 12 do livro de Jeremias. Fica com a Bíblia aberta. E vamos fazer a seguinte narrativa para você entender. Acompanhe bem com atenção. Israel era uma nação formada por 12 tribos. Uma única só nação. Israel tem 2 momentos de governo, ou 2 modalidades de governo sobre essa nação. Existe um momento que Israel vai passar 300 anos, aproximadamente, sendo liderado por juízes, homens levantados por Deus para ser libertador e liderar a sua nação. Mas esses 300 anos, sobre o domínio dos juízes, irá passar. Israel vai querer um rei. Então se inicia a monarquia. O período monárquico de Israel, ele tem 2 momentos. Tem um momento onde todas as tribos, ou o Israel, está reunido em torno de um único rei. Isso vai durar aproximadamente 120 anos. Primeiro rei de Israel, Saul. Então está todo mundo unido, ou seja, as tribos estão unidas. Saul, que vai reinar 40 anos. Segundo rei, Davi, mais 40 anos. Terceiro rei, Salomão, mais 40 anos. 120 anos. Então nós temos 120 anos de uma monarquia unida. Mas quando Salomão morre, quem assume o local é Roboão, seu filho. E é justamente na época de Roboão que essa grande nação hebraica, ela vai se dividir. De um lado, as nações que ficaram no sul, geograficamente falando, Judá e Benjamim estão no sul. Então ali será o reino do sul. As 10 tribos restantes vão ficar localizadas no lado norte, então será conhecida como sendo Reino do Norte. Só que o reino de Judá, ele vai durar mais. O reino do norte, formado por essas 12 tribos, ela simplesmente será levada cativa. Ela dura aproximadamente 270 anos. Ela vai ser levada cativa e para referenciar isso, você pode abrir sua Bíblia no 2º livro de Reis, capítulo 17, versículo 6. Só que o Judá passa aproximadamente, em termos de existência, 300 a 350 anos. Tem autor que fala 350 a 380, mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui não. É aproximadamente 300 anos, ou 350 anos, que Judá e Benjamim formam um único reino. Mas eles também serão levados cativos, e serão levados cativos para a Babilônia. E talvez você está perguntando, mas por que foram levados cativos? Em primeiro lugar, por causa da grande desobediência. Israel desobedeceu a Deus, Israel entrou pelo lado da idolatria, entrou no lado pela imoralidade, e pecado traz consequência. E nesse momento aqui a gente pode ter uma aplicação para você que está em casa. Pecado traz consequências seríssimas para a vida das pessoas, meu querido irmão. Que Deus nos guarde, nos proteja, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque são pecados que trazem consequência não só para a gente, mas também para a família e para quem está ao nosso lado. O que é que acontece? Voltando aqui para o texto, a gente vai ler Jeremias capítulo 25 e o versículo número 12. Israel vai passar 70 anos, porque Deus disse que passaria 70 anos. Observe bem, diz assim a palavra de Deus: e acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei dele um deserto perpétuo. O autor da lição ainda pede para a gente ler capítulo 29 e o versículo de número 10.
do livro também de Jeremias. Observe o que o texto bíblico diz. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Olha o que vamos complementar com o versículo 11, porque eu bem sei que os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 70 anos no cativeiro. Israel entrou. Ali foi o momento de Deus tratar aquela nação. Israel, quando regressa do cativeiro, aquele pecado de idolatria terrível, Israel não pratica mais. Foi um tratamento, você vai me entender, entre aspas, um tratamento de choque que Deus precisou dar a Israel. Então nós já entramos num segundo momento deste tópico aqui, o fim do exílio. Vai aparecer agora na sua tela, o fim do exílio. Nós estamos no tópico 2 e o item 2, o fim do exílio. Olha, ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia o seu juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Jeremias capítulo 25 e versículo número 12. Volta a tela aqui para a gente, vamos explicar isso aqui. A Babilônia foi usada por Deus para tirar Israel de dentro da sua casa, levar para o cativeiro. Israel foi tratado. Mas Deus é um justo juiz. Querido irmão, lembre, justiça, quem sabe fazer é Deus. E Deus tira Israel do exílio, mas castiga a Babilônia por causa da sua rebeldia e por causa também dos seus pecados. Você está percebendo que Deus não deixa, que não há ninguém imune, e que Deus, Jeová dos exércitos, Ele aplica a sua justiça sem olhar status social, aplica a sua justiça sem olhar as condições das pessoas, ou seja, eu estou falando de condições financeiras. Então Deus é o justo juiz. Então me permita abrir esse parênteses aqui e dizer a você, entrega a tua causa na mão de Deus e deixa Deus resolver. Tem justiça que só quem pode fazer de verdade é Deus, por mais que aqui embaixo a gente tente fazer as coisas. Israel saiu do cativeiro. Nós estamos agora falando do momento pós-exílico, tópico 2 da lição, e o item de número 3 aparece na sua tela. Nós estamos no pós-exílio. Depois que Israel saiu do exílio, o que foi que aconteceu? Olha, Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu, pelo que lhe parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderado justamente por Zorobabel. Esdras capítulo 1, versículo 5, Esdras capítulo 2, versículo 64, versículo 65. Volta aqui, vamos explicar justamente isso. É aqui que entra justamente o livro de Esther. Momento pós-exílio. Sei que você está nos acompanhando aí, ó. Falamos do momento do exílio, o fim do exílio, agora o pós. E no pós-exílio, essa informação é importante para a gente. Israel foi levado cativo, geralmente essa expressão cativeiro, exílio, nós aqui, geralmente, é comum a gente entender como sendo um local de sofrimento, e não deixa de ser. Mas no caso da Babilônia, eles deram liberdade para os judeus existirem. Existem eventos, professor, como a gente tem lá em Daniel capítulo 3. Sim, tudo bem, existem eventos em Esther de possibilidade de extermínio, mas no geral se deduz, os estudiosos do Antigo Testamento falam que no período que Israel estava na Babilônia, é praticamente 1 milhão de pessoas que estavam lá. Aí quando chega o momento de sair, Deus desperta o espírito de Ciro, ou seja, é o novo governo que está, não é mais o governo de Nabucodonosor com os seus descendentes, é uma nova forma de governo. Então Deus despertou o espírito de Ciro,
Israel agora sai da sua terra natal para voltar justamente para Israel, para reconstruir a cidade. Mas o autor da lição trouxe uma coisa importantíssima. Ele diz, olha, era 1 milhão de pessoas aproximadamente, mas só voltaram 50 mil na primeira leva. São 3 levas, né? A primeira leva com Zorobabel, 50 mil. Depois vai ter mais uma leva com Esdra, vai ter outra leva. Mas a população inteira não volta. Muita gente decidiu ficar justamente nas terras da Babilônia. Aí se fala aqui da capital de Suzã, ou melhor, desculpe, de Suzã enquanto capital do império, porque eram cidades próximas. E o curioso é que muita gente não quer voltar, porque imagine bem, você está bem estabelecido, está num local muito bom, mas o que é que acontece? De repente você vai sair dali, de Suzã, por exemplo, que era a capital, para chegar nas terras de Israel. Os estudiosos do assunto falam aproximadamente de uma caminhada de cerca de 2 meses, dependendo do local onde essas comunidades judaicas estavam instaladas, levar até 6 meses caminhando para chegar em sua terra natal, e quando chega lá, encontrar só destroços e ter que reconstruir a cidade. Só realmente uma pessoa movida pelo Espírito Santo de Deus para entender essa urgência de sair dali, compreender as promessas de Deus e voltar para a sua terra para a reconstrução. Então é justamente nesse momento pós-exílio, por sinal, o autor da lição menciona aquilo que nós falamos anteriormente, lá no primeiro tópico da lição. Volta a tela aí para a gente, por gentileza. O pós-exílio. Olha, já no finalzinho, lá embaixo mesmo, depois da palavrinha Ciro, onde tem entre aspas aí 538 a.C. Diz assim, ó, entre o capítulo 6 e o capítulo 7 é um intervalo de aproximadamente 60 anos, e é na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esté. Aí ele vai dar a data de 483 a 473 a.C. Vamos fazer uma conclusão desse tópico aqui, que a gente precisa entrar no tópico 3. Mas só por curiosidade, você está vendo as datas 483 a 473, está decrescendo, né? Para os que estão chegando agora, se habituando com lição de escola dominical e com dados dessa natureza, a contagem realmente é regressiva até chegar no ano que os historiadores falam de ano zero, ou se discute muito a existência de ano zero, simplesmente ano 1, mas é sempre nesse sentido regressivo, né? Sempre nesse sentido regressivo. Então, querido irmão em Cristo Jesus, você já está sabendo, Esté é um livro que foi escrito no pós-exílio, depois do exílio, entre os capítulos 6 e capítulo 7 do livro de Esdra. Mas tudo bem, depois de tanta informação histórica, geográfica, até mesmo literária que nós falamos aqui para você, vem a pergunta: qual o propósito? Porque não se escreve um livro sem propósito. Qual é a mensagem que está contida ali dentro? Vamos lá para o tópico 3 da lição. O tópico 3, um momento tão bom para a gente analisar isso. Primeiro, providência divina. O principal propósito do livro de Esté é registrar o cuidado especial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas, fora do seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para as estabilidades que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para uma dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Querido irmão, propósito. O autor da lição lhe jogou assim. Primeiro propósito, principal propósito, chama-se providência divina. O livro de Esté foi escrito para mostrar que Deus tem providência certa, na hora certa, para livrar o seu povo da extinção.
muitos que ficaram em Suzã, ambiente confortável, liberdade religiosa, podiam ter suas sinagogas, exercer seus cultos, podia trabalhar, podia ganhar dinheiro. Por isso que muitos judeus não quiseram voltar, enfrentar uma viagem tão penosa para Jerusalém, reconstruir, começar do zero. Era melhor estar justamente em Suzã. Mas não era a vontade de Deus que os judeus estivessem ali. Era a vontade de Deus que os judeus voltassem para a sua terra. E a gente tem aqui uma lição importante. Meu querido, o ambiente muitas vezes pode ser confortável. E eu sei que é orientação do Santo Espírito de Deus para falar aos nossos corações. Deixa eu me virar, ficar mais próximo aqui com você. Vamos falar um pouco mais junto? Muitas vezes são oportunidades que aparecem para a vida da gente. Você que é crente, você está nos entendendo. Oportunidades onde dá conforto, oportunidade onde dá estabilidade, oportunidades que aparecem na nossa vida que parece que é tudo bom, parece que é o momento de progredir, mas são oportunidades que tiram da igreja, que maculam a fé, que afasta você dos princípios basilares das Escrituras Sagradas. Reflita sobre isso, se vale a pena, se luxo, riqueza, facilidade, se isso realmente é melhor do que ficar ao lado de Deus. Existem coisas na vida que é necessário, pela infinita misericórdia de Deus, chegar diante dele e pedir: Senhor, é a tua vontade? É. E se Deus falar e disser assim: não é minha vontade, é melhor estar num local simples, é melhor estar num local humilde, mas estar sob a direção de Deus, estar debaixo da potente mão do Senhor, do que estar em locais onde a gente acha que está seguro, mas Deus não está lá. Aprenda uma coisa nessa manhã de domingo: tudo aquilo que lhe afastar de Deus, lhe afastar da igreja, lhe afastar dos valores cristãos, tenha cuidado, tenha cuidado. O povo de Israel se enganou muito, disseram: em Suzã a gente está bem, muito melhor se estivesse na nossa terra, aqui não vai acontecer nada de mal. E não precisou, olha, não foi de um exército armado, com as melhores armas para querer destruir Israel, não. Só precisou de um homem, chamado Amã. Nós iremos estudar sobre Amã. Da próxima lição, se eu não estiver enganado, é a lição de número 8. Iremos tratar justamente sobre Amã. Um homem que, movido de inveja, movido pelo ódio, pela raiva contra os judeus, utilizou o sistema legal da época, ou seja, o sistema jurídico da época, para conseguir um edito, ou seja, um documento oficial que autorizava a extinção. Não era dos judeus que estavam somente em Suzã, mas dos judeus onde eles estivessem morando. Só precisou de um homem. Então é muito bom pensar nessas coisas. Pense nisso. Qualquer coisa que lhe afastar de Deus, qualquer coisa que lhe afastar do Senhor, pode vir com a melhor aparência do mundo, mas que coloca você fora dos valores cristãos, pense direitinho, pense se vale a pena. Eu já vou lhe adiantando, não vale a pena. O que vale a pena é estar ao lado do nosso amado e grande Deus. Vamos voltar agora para outra tela? Meu querido irmão, propósito do livro, né? Esse é o propósito principal, mostrar a providência divina de Deus. Isso ficou relatado, que Israel seria destruído, né? Aí tem um texto lá no livro de Esther: se não fosse a mão de Deus, porque Deus vela pelo seu povo, se não fosse as misericórdias de Deus, Israel tinha sido destruído, já não existia mais. Mas tem um Deus no céu que vela e que dá livramento, viu? Tem um Deus que vela pela tua vida, tem um Deus que dá livramento.
ao seu povo. Capítulo 4, abre a tua Bíblia aí, capítulo 4 do livro de Esther. E o versículo de número 13 e de número 14. Quero te mostrar como é que Deus dá livramento por intermédio da Bíblia Sagrada, usando casos e coisas improváveis. Olha, então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Nós iremos estudar sobre Mardoqueu, teremos uma lição específica sobre Mardoqueu, sobre Amã. A vontade que dá quando a gente estuda essas lições é tentar adiantar o assunto, mas iremos ter lições específicas. Nesse trimestre, está tudo na lição. Mas deixa eu lhe adiantar. Amã, um homem extremamente potente. Olha, o primeiro-ministro, um homem poderoso, entre aspas, porque poderoso é Deus. Amã, um dos principais inimigos do povo de Israel naquela época. Primeiro-ministro de Estado, abaixo do rei Assuero, estava Amã. Um homem que conseguiu um edito real, uma lei, usou o sistema jurídico para matar os judeus. Uma ordem de extermínio. Não precisou do exército, não. Deus livra seu povo. Mardoqueu sabia disso. E Mardoqueu disse a Esther, a rainha Esther, que entrou no lugar de Vasti, que perdeu o trono, perdeu a coroa. Mas a fala de Mardoqueu foi: Esther, não penses que tu irás escapar, porque tu estás na casa do rei, que essa ordem veio para matar todos os judeus, matar todos. Mas se tu te calares, é o que Deus diz, se tu não fizer nada, se tu não agir como rainha, tudo bem, é um direito teu, estou parafraseando o texto, é um direito teu, mas livramento e socorro virá para os judeus. O que é que Mardoqueu está dizendo? Deus te colocou nesta posição para tu ser um instrumento de bênção e um instrumento de bênção para a tua própria nação. Mas se tu não quer, não ache que Deus vai deixar o seu povo ao léu, não. Porque, meu querido, Deus não precisa da gente, é a gente que precisa dele. Que Mardoqueu deixou isso bem claro aqui: socorro e livramento virá. E realmente veio. Veio por quem? Por Esther. Agora, propositalmente eu disse a vocês, Amã é primeiro-ministro. Mas quem era Esther? Órfão de pai e mãe, e judia. Então Deus utilizou-se das coisas improváveis. Utilizou uma judia e utilizou uma pessoa que era órfã, que foi criada por outra pessoa, para livrar Israel do extermínio total. O que é que a gente aprende nessa mensagem? Deus sabe dar livramento, usando coisas e usando pessoas improváveis. Então, querido irmão em Cristo Jesus, tu que está em casa, você que está no seu trabalho, tenha plena consciência disso, que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações por intermédio da sua palavra. Quem guarda a tua vida é Deus, quem livra é Deus, e Deus usa as coisas improváveis para trazer livramento e vitória para a vida do seu povo. O que é que eu posso dizer a você nessa manhã de domingo, aqui, com base nas lições que nós estamos extraindo daqui? Se a lição principal é providência divina, se o propósito principal é providência divina, então confia na providência de Deus para a tua vida. O segredo é confiar. Era a confiança que tinha Mardoqueu.
Foi a confiança que tem Esther. A gente vai trabalhar isso em outras lições. E é a confiança que a gente tem que ter. E o livro demonstra isso, que há um Deus no céu que comanda tudo, rege tudo e guarda seu povo e protege seu povo, e manda o socorro na hora certa e manda o livramento na hora certa. Deus tem instrumentos improváveis para fazer isso. E a gente já está concluindo aqui a lição. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição. Vamos lá para o item 2, falsa estabilidade. Olha, observe bem o que é que o texto diz. Uma falsa estabilidade. Esther nos transmite uma mensagem. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem do extermínio total. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas, agora no grande e poderoso Império Persa. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, versículo 8 e versículo 9. Vamos fazer uma conclusão do que nós estamos estudando? Essa parte aqui é a parte 3 da nossa lição, né? Qual o propósito do livro? Providência divina. Como vê essa providência? Socorro, livramento, Deus dá livramento. Qual é a mensagem do livro? A mensagem do livro se confunde também com o seu próprio propósito. É mostrar que existe um Deus que faz o quê? Governa o mundo. Essa é a mensagem principal. Por isso, o autor diz assim, cuidado, não vá confiar nas falsas estabilidades do mundo, achando que o mundo é melhor, que as estruturas desse mundo é superior, que é melhor estar do outro lado, que é melhor estar sem ser crente, que é melhor estar sem igreja, é melhor estar vivendo no curso perverso desse mundo. Não faça uma coisa dessa com a sua vida. Não precisou muito, só precisou, lembre disso, você não vai esquecer disso, só precisou de um homem, somente um homem, para desestabilizar e trazer uma sentença de morte para todo o império, mas também só precisou de uma mulher, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para ser utilizada por Deus para salvar justamente uma nação inteira. Essas são as lições. E deixa eu te dizer algo também, que eu sei que é da parte de Deus, está ardendo no meu coração. Essa fala de Mardoqueu para Esther, foi para este tempo que Deus te colocou aí. É para este tempo que Deus te trouxe para ir onde você está. Talvez você reclame por causa do seu trabalho que não dá tanta liberdade de estar num culto. Não reclame não. Agradeça. Dê um glória a Deus bem grande onde você está, porque é aí mesmo que você vai ser um instrumento para libertar muitas vidas. Agradeça ao Senhor e confie na providência divina. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Que Deus te ajude de tudo isso que nós estamos estudando aqui. Fica essa mensagem para o teu coração. Confia na providência de Deus para as tuas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa manhã de domingo. Queridos irmãos e amigos, que lição maravilhosa! Hoje podemos estudar a lição do livro de Esther de maneira introdutória, com toda certeza a partir da próxima lição, lição 7 a lição 13, estaremos aprendendo lições maravilhosas que promoverão o nosso crescimento espiritual. E como dissemos aqui no início da nossa escola bíblica dominical, hoje estamos comemorando o Dia dos Pais. E queremos, em nome do nosso pastor presidente e de toda a superintendência das escolas dominicais, deixar para a meditação de todos os pais o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, na Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: estejam vigilantes,
mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. E hoje, em todas as escolas bíblicas dominicais, está sendo colocado em prática o projeto que comemora essa data tão especial, o Dia dos Pais, que tem como título O Pai Cristão e suas qualidades na educação dos filhos. Vamos neste momento orar ao Senhor, agradecer a Ele por essa escola dominical e agradecer pela vida de cada pai, não só do pai, mas o avô que é pai 2 vezes, todos os avós que estão nos acompanhando neste momento. Deus continue lhe ajudando. Vamos orar por você para que neste dia, com a família toda reunida, você esteja aí glorificando a Deus como fazem todos os domingos, em especial comemorando este dia tão feliz, tão maravilhoso que é o Dia dos Pais. E queremos também estender estas felicitações ao nosso pastor presidente, o nosso pai espiritual, como sempre dizemos aqui carinhosamente aqui em Recife, ele é o nosso pastor. É o homem de Deus que Deus tem levantado para estar à frente aí desse grande trabalho, desta grande igreja, e do qual nós temos como cooperadores, como pastores auxiliares, temos a grande honra de poder cooperar com o seu ministério. Deus continue, pastor, lhe abençoando neste dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos neste momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por este momento especial em que aqui estivemos te adorando na beleza de tua santidade e pelo maravilhoso ensinamento que compartilhaste, Senhor, a cada um de nós nesta manhã, através do teu Filho. Queremos, nesse dia, Senhor, celebrar, Senhor, e te render graças por esse dia tão especial em que estamos comemorando o Dia dos Pais. E queremos pedir, Senhor, a Ti uma bênção especial sobre cada pai que está sendo alcançado através desta programação, Senhor. A cada, Senhor, sacerdote do lar que tem recebido de Ti esta missão, Senhor, de administrar, esta missão, Senhor, de cuidar, Senhor, não só da provisão física, mas também da espiritual. Continua abençoando a cada pai, a cada avô que é pai 2 vezes, Senhor. Abençoe o nosso pastor, que também é o nosso pai espiritual, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um dos teus filhos. Tu sabes as dificuldades que cada um passa, as dificuldades, muitas vezes até com filhos, ó Deus, mas esteja, Senhor, administrando o Senhor sabedoria, graça, força, vigor, e lhes presenteia neste dia com um presente especial, presente diretamente do céu. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos e amigos, foi muito bom poder ter estado com vocês nesta manhã. Lembrando que no próximo domingo, nesse mesmo horário, estaremos estudando a lição de número 7. Não desligue aí a sua TV, continue ligadinho aqui na Rede Brasil de Comunicação. Há uma programação toda especial, inclusive nós teremos uma programação especial aí para o programa da família, que está bem especial aí para esse Dia dos Pais. Deus continue abençoando a você e até a próxima semana, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.